E aí, tudo pronto para mais uma jornada incrível de conhecimento? Hoje, a nossa análise vai mergulhar fundo num tema fascinante e, honestamente, absolutamente essencial: a neurodiversidade. A gente vai explorar as engrenagens que fazem o cérebro atípico funcionar de maneiras tão únicas. E o mais legal é que entender isso não ajuda apenas a compreender o autismo. Na verdade, acaba desvendando como o cérebro humano como um todo funciona. Para guiar a gente nessa história, vamos usar os insights brilhantes de duas pessoas que entendem muito do assunto, a Temple Grandin e o Richard Pennick. E olha, a Temple Grandin tem uma posição super rara e valiosa no mundo da ciência. Ela não só pesquisa a neurobiologia com uma profundidade absurda, como ela vive isso todos os dias. Por estar no espectro autista e ser uma pesquisadora pioneira, ela cruza aquela barreira entre a observação clínica de laboratório e a vida real. A mente dela literalmente pensa em imagens. E foi a capacidade fantástica que ela desenvolveu de traduzir essa experiência interna, tão visual e confusa, em palavras claras, que deu à ciência o primeiro vislumbre real de como funciona uma mente autista. O nosso roteiro de hoje é simples e direto. Primeiro, vamos revisitar um diagnóstico de 1947. Depois, vamos além dos rótulos do DSM. Em seguida, entender a importância gigantesca das questões sensoriais, mapear os tipos de pensadores especializados e, para fechar, ver essa evolução incrível que vai do isolamento até ao mercado de trabalho. Bora lá? Então, ponto número 1. Um diagnóstico em 1947. A gente precisa dar um pulinho no passado para entender o contexto histórico da neurologia pediátrica. Imagina só a cena. Ano de 1947, apenas 4 anos depois da primeira definição oficial de autismo ser publicada. Era tudo um grande território desconhecido. Naquela época, o autismo era super confundido com esquizofrenia infantil. E o nível de incompreensão era tão alto que o Dr. Bronson Crothers, que era um neurologista infantil famosíssimo, soltou essa frase ao avaliar a pequena Temple. Bem, ela é mesmo uma menina estranha, mas vai aprender a falar. Eles viam sintomas como hiperfoco em objetos que giravam, agonia extrema ao toque, crise de raiva, atraso na fala e rotulavam tudo isso de forma super rudimentar, como dano cerebral. Isso era perigosíssimo, sabe? Porque na prática significava que os médicos simplesmente desistiam do futuro daquela criança. Mas a família da Temple não cruzou os braços diante desse diagnóstico. Sabe qual foi a resposta deles? De 20 a 40 horas semanais de interação diária. A mãe dela fez um trabalho que a gente só pode chamar de heróico e visionário, antecipando métodos terapêuticos que a ciência só iria validar décadas depois. Era muito trabalho duro. Elas tinham uma babá dedicada só para aplicar jogos de troca de turnos, forçando a interação social, e horas a fio como a fonoaudióloga repetindo exaustivamente a formação de cada consoante. Essa rotina incansável foi literalmente o que reconfigurou as rotas neurais em desenvolvimento dela, salvando uma mente brilhante do isolamento. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, além dos rótulos do DSM. Com a evolução da ciência, surge uma crítica muito forte à forma como a medicina costuma criar perfis psicológicos. A gente esbarra num contraste bem gritante aqui. De um lado, temos o famoso DSM, que é o manual usado para diagnosticar transtornos mentais. O grande problema do DSM é que ele depende quase 100% de perfis comportamentais subjetivos. Os critérios mudam a cada nova edição e acabam enfiando problemas biológicos totalmente diferentes no mesmo saco, o que muitas vezes leva a tratamentos que não funcionam. Do outro lado, no final dos anos 80, entram em cena as máquinas de ressonância magnética. Aí o jogo vira. Foi como fazer uma viagem ao centro do cérebro. A ressonância trouxe dados concretos, objetivos. Começamos a ver anomalias anatômicas reais que finalmente explicavam por que alguém tinha atraso na fala ou dificuldade em reconhecer rostos. A grande lição é: a capacidade de uma pessoa não pode ser definida por um rótulo flutuante. O grande X da questão é que o autismo não cabe numa caixinha arrumadinha. A genética por trás dele é uma teia absurdamente complexa. Não é como achar uma linha de código quebrada num computador. É mais parecido com um sistema operacional super customizado. A parada é tão complexa que uma variação genética específica que você encontra numa criança autista pode não existir de jeito nenhum em outra criança com o mesmo diagnóstico. Ou seja, a biologia só comprova o que a gente já desconfiava. Cada indivíduo atípico é extremamente único. Bom, mudando um pouco o foco, chegamos à parte 3. A importância das questões sensoriais. Essa é uma área de pesquisa que tem um impacto gigantesco no dia a dia, mas que, ironicamente, é super negligenciada. Quando a gente analisa para onde vai a energia e o dinheiro da pesquisa científica moderna, os dados são de cair o queixo.
Cerca de 90% de todo o investimento vai para o mapeamento da comunicação social e do reconhecimento facial. Enquanto isso, as questões de hipersensibilidade sensorial ficam com uma fatia minúscula, quase esquecida do orçamento. E isso é um baita de um descompasso, considerando a dor real que essas pessoas sentem diariamente. Porque, veja bem, a hipersensibilidade sensorial não é só um incômodozinho, ela pode ser completamente debilitante. Só para colocar em perspectiva, o simples toque de um telefone pode soar na cabeça de uma pessoa autista com a mesma intensidade de uma broca de dentista furando um dente sem anestesia. Imagina a agonia. A textura de uma blusa de lã pode arranhar a pele como se fosse lixa de construção. Quando o ambiente entra nesse estado de sobrecarga imprevisível, fica literalmente impossível focar no trabalho ou sequer sentar à mesa para um jantar em família. É por isso que melhorar os tratamentos para essas questões sensoriais precisa virar a prioridade número 1 urgentemente. E com isso chegamos à parte 4, tipos de pensadores especializados. Aqui a gente vai quebrar um dos maiores mitos sobre como o cérebro autista processa as coisas. Por muito tempo, existia um mito na neurociência de que toda pessoa autista era um pensador visual fotorrealista. Até a própria Temple Grandin admitiu que acreditava nisso lá em 1995, porque era assim que ela pensava. Mas, depois de entrevistar várias outras mentes atípicas, ela percebeu o erro e catalogou 3 tipos totalmente diferentes de pensadores. Primeiro, temos os pensadores visuais, que organizam ideias em imagens precisas e são incríveis em arquitetura ou design. Depois, os pensadores de padrões, que enxergam as relações estruturais do mundo e mandam muito bem em matemática, programação e música. E por fim, os pensadores verbais e de fatos, que têm uma memória enciclopédica para datas e listas, sendo excelentes pesquisadores e arquivistas. O segredo do sucesso não é ficar tentando consertar limitações que nunca vão sumir, e sim focar e canalizar estrategicamente esses pontos fortes que são geniais. O que nos traz para a nossa quinta e última etapa, do isolamento ao trabalho. A mudança na sociedade ao longo das décadas é uma prova incrível do nosso poder de adaptação. Resumindo essa jornada numa linha do tempo, lá em 1947, uma criança com autismo quase certamente seria trancada numa instituição totalmente isolada da sociedade. Avançando para os anos 80, as ressonâncias magnéticas começaram a desfazer aquele estigma horrível de falta de esforço ou má criação, provando que era uma questão biológica. E hoje o desafio é encontrar um emprego significativo, focado no talento dessas pessoas. O mundo corporativo já se tocou de que precisa dessas mentes. Pensa no Vale do Silício. Ele é praticamente movido por programadores que são pensadores de padrões clássicos. Inclusão não é caridade, pessoal, é um baita diferencial competitivo para quem quer inovar. Para fechar a nossa análise, eu queria deixar essa reflexão ecoando aí com vocês. Se num passe de mágica, todos os transtornos cerebrais genéticos fossem eliminados da humanidade, talvez a gente poupasse alguns desafios e muita gente se sentisse aliviada num primeiro momento. Mas qual seria o preço terrível disso? As mentes atípicas, com aquele hiperfoco absurdo e a capacidade de pensar fora da caixa, sempre foram o motor que impulsionou a humanidade nas artes, na tecnologia e na engenharia. A neurodiversidade definitivamente não é um erro no sistema. Ela é uma feature essencial da nossa evolução. Continuar explorando os mistérios de como a gente pensa e interage com o mundo é absolutamente fascinante. Foi um prazer enorme fazer essa imersão com vocês hoje. Até a próxima!